Você sabia que pensamentos são coisas? É isso mesmo que eu estou dizendo. Pensamentos são unidades de transmissão. Pensamentos, pessoal, funciona exatamente como uma chamada de telefone, como um envio de mensagem, como um rádio. É uma transmissão externa e uma transmissão interna. Então, quando a gente pensa, pensamentos são coisas, qual é a relevância disso? Eu tenho certeza que algum dia você estava pensando em alguém e essa pessoa ligou para você, certo? Acho que todo mundo pode entender isso. Agora, a gente tem a tendência de dizer que foi uma coincidência, que isso não tem uma explicação. Mas, na verdade, os seus pensamentos, os nossos pensamentos, funcionam como transmissão. Não só isso, pessoal, mas eles impactam a lente que a gente está vendo a vida. Eu vou dar um exemplo fascinante. Lembra uma época que você estava desejando um item específico? Por exemplo, um Golf, um Volkswagen Golf branco. E daí você pensa assim, eu queria muito um Golf branco. E de repente, tudo que você vê é Golf branco. Você sai para a rua, daí todo dia você fala, caramba, todo mundo tem Golf branco. Pessoal, olha só que interessante. Na verdade, aquele pensamento que você teve, você adicionou uma determinada carga. Você determinou uma emoção a ser associada a ele. E ao fazer isso, você alocou um certo tipo de atenção do seu sistema guia para encontrar esse objeto desejado. Então, de repente, agora você só pensa, o seu cérebro só mostra para você Golf branco. O impacto disso em sua vida é que agora, se você não direcionar o que você está querendo pensar, o seu sistema servo-mecanismo, anota esse nome aí, sistema servo-mecanismo, ele não sabe o que mostrar para você. Então, ao longo do dia, a gente não está direcionando os nossos pensamentos. Então, quando eu falo pensamentos são coisas, e a importância disso é porque você pode e deve direcionar os seus pensamentos para algo que você deseja que aconteça. Agora, vamos lá. Você deve ter entendido que, na medida que eu penso em algo e coloco uma carga emocional associada a isso, seja isso de uma forma consciente ou não, o meu sistema guia ele começa a procurar, certo? Meu sistema servo-mecanismo ajuda a procurar esse objeto desejado. Então, olha só que interessante. Se você pensar em termos de problemas, adivinha o que ele mais vai encontrar? Ele vai encontrar mais motivos para encontrar problema. Meu nome é Fernando Reis. Eu trabalho com desenvolvimento humano desde 2009, no exterior e desde 2012 aqui no Brasil. Eu já impactei através dos nossos treinamentos milhares de pessoas. Gostaria muito de poder ajudar você também a tomar posse de uma ferramenta muito importante para a sua vida, que é os seus pensamentos. É uma ferramenta que você pode direcionar ela. O que você anda pensando? Reflete comigo nesse momento. Quais são os tipos de pensamentos que você tem no dia a dia? Dificilmente a gente para e reflete sobre isso, O que eu ando pensando? Eu ando pensando sobre possibilidades ou eu ando pensando sobre problemas? Então, quando a gente pensa em possibilidades, a gente, obviamente, começa a ver. E tem uma coisa muito interessante que acontece para você saber que você está no caminho certo. São as sincronicidades. Sincronicidades começam a acontecer. E essas sincronicidades começam a mostrar para você. É como se fosse a vida, pessoal, jogando aquelas migalhas de pão para a gente voltar para casa. Essas sincronicidades, elas demonstram, e aí, eu estou em alinhamento com aquilo que eu desejo ou não? Essa é a grande questão, porque olha só, quando você pensa assim, eu ando pensando em termos de problema, eu ando pensando muito num determinado acontecimento na minha vida, eu queria que você entendesse que esse sistema, ele não julga, ele não tem opinião, ele nem vai dizer para você,
Ô meu amigo, não para de pensar nisso, só vai criar mais problema. Ele é um mecanismo que ele simplesmente mostra mais daquilo para você. Então, é importante que a gente treine a nossa mente. É importante treinar a nossa mente para que a gente consiga direcionar ela para onde a gente quer ir. O que eu devo fazer então, Fernando? Me fala aí, qual que é a solução? A primeira coisa, pessoal, que você deveria ter para direcionar o seu pensamento seria um ideal de valor. Então anota aí, ideal de valor. Ideal de valor nada mais é do que uma meta. Só que essa meta, ela tem que ter valor, ela tem que ser algo importante. Então, ao ter um ideal de valor, você começa a ter uma mira, um caminho, né? Você tem esse sistema guia que pode levar você a qualquer lugar, desde que você se comprometa a continuar dando atenção a esse pensamento. Então, o ideal de valor, pensa que é o destino no seu GPS. Agora, eu tenho certeza que eu vou comentar algo aqui que talvez você nunca tenha ouvido falar antes. Se você desejar algo e esse algo for grande demais a ponto de você não acreditar, isso acaba tendo um efeito negativo. Olha só que loucura, pessoal, porque ele passa a ser um desejo que, ao invés de motivar você, ele acaba sendo uma evidência de um sentimento de frustração, de fracasso. Então, todo mundo, quando eu ensino a fazer meta, tem a tendência de colocar uma meta assim monstruosa. Por exemplo, o indivíduo ganha, sei lá, 5 mil reais. Daí ele fala assim, eu quero ganhar 100 mil. Eu falo, olha, amigão, você pode ganhar 100 mil, mas por que não mover para 8 ou para 10? Algo um pouco mais fácil de acreditar. Por quê, pessoal? Porque é uma prática. Então você não vai na academia e enche de peso lá e já vai tentar, você vai se machucar e você não vai conseguir fazer direito, você vai errar um movimento. Então a dica que eu dou para você é comece devagar. Comece devagar. Recapitulando, você sabe agora que pensamentos são coisas, eles agem como uma transmissão. Você já pensou em alguém ligou de volta, você já pensou em algo e começou a ver aquilo. Então a primeira pergunta, qual que é o ideal de valor? E eu vou te dar um tempo. Pode ser 1 ano, desde que seja concebível, desde que você acredita. Se for muito grande, você tem que aumentar o tempo para você primeiro, ou seja, daqui a 2 anos ou algo assim. Agora, se for curto o tempo, não é possível? Não é possível. Só demanda de você mais energia, mais emoções. Agora, esse é o segundo componente importantíssimo nessa fórmula de direcionar o seu pensamento, que seria o quê? As suas emoções. E quais emoções você deve cultivar? As emoções de alguém que já possui esse ideal de valor. Então eu te perguntaria assim, como você se sentiria com esse aumento de salário aí que você se deu? E daí você diria, realizado. Então, pessoal, você vai ter que praticar se sentir realizado no seu dia a dia, porque essa emoção, ela vai magnetizar esse pensamento, ela vai dar força a essa transmissão. Daí, quem sabe, você já começa a ver as evidências disso. Então, como que você faz? Escreve, pega um papel aí agora, se for necessário, pausa esse vídeo e escreve num papel tudo que você gostaria que acontecesse na sua vida nos próximos 5 anos, por exemplo. Tudo bem? Escreve num papel. Dentro disso, encontra algo que vale a pena colocar a sua atenção, a sua energia, marca aquilo e se compromete com uma meta, um objetivo. Um dos maiores erros é a pessoa querer ter várias metas. Isso é garantia de fracasso. Tá bom, pessoal? A gente só pode levar um cavalo de cada vez para a linha de chegada. Então a gente vai levar esse primeiro, a gente vai praticar. Então a primeira coisa é marcar isso. A segunda parte é identificar que emoção que você sentiria se você já tivesse esse ideal. E daí você lê, você vai escrever, pessoal, em primeira pessoa, no presente. Eu me sinto grato, feliz e realizado por hoje estar. E daí nesse exemplo que eu dei ganhando 10 mil reais por mês. Eu me sinto grato, realizado, feliz
E daí embaixo, você vai colocar entre parênteses assim, você vai colocar como se fosse uma anotação para você, como que isso impactaria. Por exemplo, que coisas que você poderia estar fazendo com esse dinheiro, tudo bem? Que hoje você não pode fazer. Estaria guardando tanto para os meus filhos, para uma viagem, para comprar uma casa. Então é fundamental que você valide para você o que você ia fazer, aumentar o grau de importância disso. E você vai, na hora que acordar, ler, e na hora de dormir você vai ler. Então, eu sempre digo na hora de acordar e na hora de dormir. Só que, se você puder carregar esse papel com você ao longo do dia, você se relembra do porquê você está vivendo, ou seja, por que você está direcionando a sua vida, sem dúvida alguma, você vai conquistar esse ideal de valor. Então, pessoal, pensamentos são coisas. Para onde você vai direcionar o seu pensamento? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho. Toda semana tem novidade para você, tudo bem? E aqui, já tem um vídeo aprofundando ainda mais o que a gente acabou de conversar sobre a lei da atração. Você vai querer assistir esse vídeo. Valeu, pessoal!